Olá, paz e graça, tudo bem? Estamos iniciando hoje mais uma aula da Academia de Discípulos, nossa sétima aula da nossa jornada da liderança, desse período maravilhoso que estamos passando nesse ano de 2025. Estamos aqui ensinando para vocês e tentando trazer à luz o seu entendimento, aquilo que foi vivido, aquilo que Jesus realizou através dos seus ensinamentos, colocando na mente daqueles 12 homens tão simples e tão diferentes ao mesmo tempo e tão complexos uma mensagem tão clara e tão poderosa que fez com que esses homens levassem essa mensagem até chegar aos dias de hoje. Qual mensagem de sucesso de algum líder que você conheça que seja tão impactante quanto essa de Jesus de levar as pessoas a essa profundidade? Então, essa é a nossa questão e a nossa pergunta de hoje. A pergunta de hoje que nós estamos respondendo desde o primeiro dia. A semana passada nós usamos falar, na verdade, sobre na aula 6 a jornada da liderança, explicando sobre como Jesus ensina sobre a parábola do semeador e a importância deste personagem tão relevante e tão importante para o Evangelho. Você que está chegando aqui pela primeira vez nessa sétima aula e adquiriu agora este curso, não se esqueça, já tem 6 aulas gravadas onde você pode participar. As outras foram no formato diferente, porque foi ao vivo, a gente fez uma aula no Google Meet, então o formato de apresentação foi outro. Essa nós estamos fazendo gravada, porque estamos em viagem, pregando na Igreja Presbiteriana Renovada de Campo Mourão, no Paraná. Estamos por aqui e hoje vamos estar viajando de volta, de regresso a São Paulo, bem na hora que seria a aula ao vivo. Então, por isso, estamos deixando ela gravada para você. Então, eu quero te receber aqui, você que já é aluno e você que está chegando agora, e quero falar um pouco com você sobre o que é a Academia de Discípulos. Academia de Discípulos, eu sou o Mário Alberto Núntios, sou professor, diretor, CEO, fundador da Academia de Discípulos, é onde nós teremos vários cursos de diferentes temas e assuntos. Esse, especificamente, que você está comigo, é o Jornada da Liderança 2025. O que é esse curso? É explicar para você especificamente qual foi o método e a forma que Jesus usou para ensinar aqueles 12 homens simples, capaz de transmitir essa mensagem por 2.000 anos e até hoje nós ouvimos essa mensagem. Então, eu tenho o Instituto Núntios, que tem dentro dele a Academia de Discípulos, com vários cursos para vocês, tá certo? Esse curso é baseado numa doutrina, numa forma que nós encontramos, que nós chamamos de Teologia Prática Aplicada, TPA. A teologia prática aplicada é o nosso método de aprendizagem. O que é esse método? Ele usa a base das doutrinas teológicas ortodoxas que a igreja construiu durante todos esses anos, através de vários pastores, pensadores, pregadores, estudiosos, mestres, como Calvino, Lutero, mais modernos como Spurgeon, John Wesley, como outros mais antigos, como Tertuliano, os pais da igreja. Nós juntamos esse aprendizado, esse ensinamento, e traduzimos ele usando a hermenêutica para extrair o máximo dele para uma forma prática, entendendo que esse também foi um dos métodos que Jesus usou. Por quê? Porque Jesus usava uma linguagem simples, uma linguagem comum às pessoas de onde ele pregava. É muito importante entendermos que o contexto de onde nós estamos e aquilo que ministramos é fundamental para levar as pessoas a conhecerem a vontade de Deus e a entenderem aquilo que está estabelecido pelo Senhor para que isso seja vivido, para que isso seja realizado e para que isso seja concretizado. Então é importante que você esteja comigo aqui, entendendo que você está no curso de Jornada da Liderança da Academia de Discípulos, no método que nós usamos, que é o TPA, Teologia Prática Aplicada. Além de falarmos um pouco desse método, nós vamos explicar essa segunda aula dessa série de 9 aulas que vamos ter sobre um método principal de linguagem que Jesus usou, a linguagem das parábolas. Semana passada nós falamos sobre a parábola do semeador e aquilo quanto é importante essa parábola e como ela foi desenvolvida. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo. E antes de entrarmos na parábola do joio e do trigo, eu quero lembrar você que nossa aula de hoje tem como fundamento explicar para você. Eu vou até ler esse pedaço porque eu acho muito importante. Essa parábola é um dos mais profundos ensinos de Jesus sobre o tempo e o julgamento e a convivência com o mal no mundo e dentro da própria obra de Deus. Ao contrário do que muitos esperam, Jesus não propõe uma purificação imediata, mas uma convivência controlada até o tempo da colheita. A maturidade do trigo e a diferença entre ele e o joio só se tornam visíveis com o tempo. O campo e o mundo
o campo é o mundo, a boa semente somos nós, os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, como está escrito em Mateus 13:38, na explicação de Jesus aos discípulos. O inimigo semeia onde a obra já está em andamento, e o desafio é discernir sem destruir. Muitos escândalos, divisões são frutos da pressa em arrancar aquilo que achamos ser joio, mas que Deus quer tratar com o tempo. É muito importante entendermos esse prenúncio dessa aula. Nós vamos falar sobre o papel de quem é esse inimigo. E como eu disse no começo, as parábolas eram a linguagem que Jesus usava. Mas nem todos que estavam em volta entendiam, até mesmo os discípulos. Então, o que Jesus fazia? Chamava eles em particular e explicava o significado da palavra. Explicava o significado de reino, ou que aquilo representava. Esta parábola é como todas as outras do Novo Testamento. Ela tem um contexto histórico-cultural e uma aplicação prática. Como eu dizia, você não pode pegar e chegar num local onde você tem um monte de pessoas falando de tecnologia e fazer analogias com um boi, com uma plantação, porque normalmente a maioria das pessoas que estão ali não tem esse entendimento da agricultura. Porém, na época de Jesus, o principal mercado, comércio, ou a principal forma de sobrevivência era a agricultura. Por isso, Jesus usou essa linguagem para falar com aquelas pessoas. E por isso, quase todas, para não dizer todas as parábolas, estão conectadas com este contexto real. Então, nosso objetivo aqui é trazer para você, através da teologia aplicada, essa transição entre aquele mundo real, o nosso mundo e aquilo que a gente precisa aprender como algo relevante e importante. A parábola do joio e do trigo, ela está no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 30. Eu vou convidar você para a gente ler junto essa parábola. Veja o que diz a Bíblia. Jesus contou-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiam-se a ele e disseram: ó Senhor, não semeou boa semente no campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: ó Senhor, quer que o arranquemos? Ele respondeu: não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: junte primeiro o joio, arranque-o em feixes para ser queimado. Depois, junte o trigo e guarde no meu celeiro. E aí a explicação da parábola está no versículo 36 ao 44. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então você já entendeu aqui onde começa a explicação e essa parábola de Jesus. Ele está falando de coisas importantes antes de eu entrar aqui nas nossas pautas escritas. Ele está falando de tempo, de era e de espaço para a colheita. Ou seja, três coisas aconteceram antes disso. Ele fala que foi o inimigo que semeou enquanto nós dormíamos. Então isso significa que dependente da vida da igreja, qual igreja seja, ou qual tempo que estejamos, sempre haverá um tempo de cansaço, um tempo de sonolência. Ainda bem que o Salmo diz que o nosso guarda, o guarda de Israel, ele não dorme, mas de qualquer maneira nós sofremos com essa sonolência. Segunda coisa, quem semeia o mal é o inimigo, não são as pessoas, são os demônios que entram na mente, no coração das pessoas, assim como entrou no coração de Pedro, e semeia palavras más, semeia o trigo mal. Mas a terceira coisa importante nessa mesma linha é que Jesus deixa claro
que os dois podem crescer juntos. Não necessariamente tem que cortá-lo, por quê? Quando eles crescerem, vai ser revelado quem é quem. Ou seja, quem é o joio e quem é o trigo. Mas primeiro, o joio será separado e queimado. Depois o trigo vai brilhar. Só para ficar esse apontamento que eu acho importante. Mas vamos lá. A semente boa foi semeada pelo próprio Senhor. Uma coisa importante nós entendemos que quem faz a obra de Deus é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo. É ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Foi ele quem plantou a sua vontade, foi ele que plantou a sua obra e é ele quem realiza as coisas. Não somos nós que fazemos isso. É o Senhor que tem poder para realizar e para executar coisas extraordinárias para fazer. Então, isso é muito importante a gente ter claro e não esquecer. Jesus descontou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente. Sabe o que significa isso? Jesus não semeou coisas más, Jesus não semeou pecado, não semeou mentira, não semeou engano, não semeou revolta. Jesus não semeou acusação, não semeou opressão, Jesus não semeou falsos frutos. Jesus semeou em terra boa, no campo bom, naquilo que ele plantou, que foi a sua igreja. Mas nós sabemos que as coisas acontecem de forma, às vezes, a não ser. Porém, é importante dizer que Deus é o autor da plantação. A parábola começa com a afirmação de que o Senhor foi ele quem semeou. Eu sei que muitos na teologia ortodoxa vão falar nesse assunto sobre a doutrina da predestinação, que é quando Deus pré-escolhe aqueles que vai salvar. Eu acredito nisso não como uma vez salvo, salvo para sempre, mas acredito que isso é uma realidade no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus na cruz habilita a todos sermos salvos. E aqui, para combater a própria teologia da predestinação, vem a própria parábola, que diz que os dois cresceriam juntos. Não tem como saber quem é joio e quem é trigo, quem é salvo e quem não é salvo. Isso depende de Deus. E se isso é uma verdade, então a salvação não é predestinada. É uma opção da semente que vai crescendo. Agora, aquilo que o diabo planta, a semente que ele planta é má, morre má. E a semente que Jesus planta boa, morre boa. Ainda que os dois cresçam juntos, quem é de Deus não se desvia de Deus. Quem é de Deus não se afasta de Deus. Mas para nós, como líderes, nesta aula, precisamos pôr atenção e preocupar-se muito bem de não julgarmos e não premeditarmos o nosso pensamento, porque se nós damos frutos bons e semeamos coisas boas, temos que ter a confiança que ele vai fazer. Assim como Isaías 5, de 1 a 4, onde Deus diz: quem plantou uma vinha com as melhores mudas, mas colheu uvas bravas. Aqui também vemos a origem da plantação, é divina. O campo é dele, a semente é boa e o plano inicial é perfeito. Ou seja, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é bom, e o inimigo que não cria nada, que não faz nada, ele só copia, ele incorpora às vezes uma serpente para enganar uma mulher dentro de um jardim. Ou seja, um jardim que ele não construiu, homens que ele não construiu, serpente que ele não construiu, mas a mensagem do som do pecado estava na boca da serpente. Mas Deus nunca perde. Mesmo tendo feito isso, mesmo tendo Eva pecado, Adão pecado, Deus regressa na origem, tirando eles de lá e dando a sentença: sobre a barriga da mulher vai sair aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Então é importante entender que a sentença de juízo contra as obras das trevas e a sentença de juízo contra aqueles que crescem, plantando, semeando e multiplicando o mal, depende exclusivamente da vontade divina. É o Eterno que faz isso acontecer, é o Eterno que planta, mas ele também diz: não se meta na colheita, somente continua sendo trigo. Mesmo que cresça dois errados, continue você sendo trigo. E você que é líder, que é pastor, tem que entender o que Jesus está dizendo para os discípulos. Vocês não podem fazer isso. Não pode cortar, não pode tirar fora. Vocês têm que respeitar o tempo. A responsabilidade pela distorção não é de Deus. Não é Deus que se responsabiliza ou que criou essa distorção. Essa distorção acontece tanto no caso da vinha, lá em Isaías, quanto no campo com joio. A contaminação não vem da origem, mas de uma interferência posterior. O inimigo, o coração do homem ou a negligência. Isso nos ensina a não duvidar da origem da obra, mesmo quando os resultados parecem contraditórios. Irmãos, vamos parar para pensar. Quantos avivamentos nós conhecemos na história da igreja que foram extraordinários, como o avivamento da Argentina, que foi algo sensacional, como o avivamento da Birmânia, como o avivamento que aconteceu em vários
desculpa, vários momentos na história, esse avivamento foi sensacional, foi poderoso, foi grande, mas às vezes o homem, o sentimento, as coisas que não agradam a Deus, interferem de alguma maneira e faz com que isso venha a produzir coisas más, venha a produzir coisas ruins. E por esse motivo, exclusivamente por esse motivo, esses homens acabaram perdendo esse avivamento. Eu me lembro quando eu era garoto que eu assistia muito às pregações do Jimmy Swaggart. Eu não era crente, não tinha nenhum compromisso com Deus, e eu assistia o Jimmy Swaggart pregando na televisão. E muitas vezes o Jimmy Swaggart pregava coisas muito duras, coisas muito tremendas, mas de repente acontece o deslize e ele cai naquilo mesmo que ele pregava contra. O que eu quero dizer com isso? Não quer dizer que ele seja joio, ele se arrependeu e voltou a frutificar. Mas muitos, ao ver o que aconteceu, se desviaram, foram embora, foram, de certa forma, cortados, porque criam mais no homem do que naquilo que Deus fez. O homem não é o dono da obra de Deus, o homem é resultado da obra de Deus. Ele é resultado desse processo de construção. Então, nós não podemos duvidar da origem. Todos nós temos momentos bons, momentos ruins, falhamos, mas a origem que nos chamou foi o Espírito Santo. A pergunta divina, Isaías 5,4, quem mais se poderia fazer por minha vinha que eu não tenha feito? Quando Deus fala com Isaías sobre esta vinha, Deus está dizendo, o que mais eu poderia fazer? O que mais eu poderia realizar? O que mais poderia ser feito para que essas coisas acontecessem para o bem? Não fui eu que plantei. Então, Deus não planta o mal. Deus não incentiva o mal. Deus não chamou pessoas más. Mas Deus permite que algumas coisas aconteçam para que cresçam juntos de alguma maneira, mas nós, como os discípulos que estávamos ouvindo aquela mensagem, temos que entender e ter o discernimento do que nós vamos fazer, do que nós estamos ouvindo e do que nós estamos decidindo realizar. E é esse discernimento que vai fazer toda a diferença na nossa vida e naquilo que nós vamos escolher como ministério. É esse discernimento que vai nos ajudar a compreender qual é a perfeita, agradável e maravilhosa vontade de Deus. Mas nós temos que entender, temos que ter claro, toda a responsabilidade da distorção no meio do processo não é de Deus. É culpa das nossas limitações, é culpa das nossas falhas, é culpa dos nossos erros, porque nós mesmos fazemos isso. Mas nós não podemos esquecer que Ele está no controle de tudo e Ele sabe muito bem como administrar isso. E está nos ensinando que a nossa parte, que é cuidar desse trigo, cuidar dessa plantação, que é a obra de Deus, nós temos que fazer com primazia. No tópico 2 desse processo que eu estou dizendo, o inimigo não cria nada, ele contamina. Até já falei um pouco sobre isso. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. O que o texto está dizendo? Que o adversário das nossas almas, Satanás, ele aproveita o momento de sonolência. Aqui eu queria dizer para vocês que nem sempre, quando estamos trabalhando, estamos acordados. Lembra vocês quando alguém aqui que é motorista, que tem carro, que viaja bastante, às vezes nós estamos na estrada e nos dá um sono tão grande e a gente não fecha o olho, fica com o olho aberto, continua dirigindo, mas parece que estamos dormindo. Aí, de repente, o carro sai um pouco da estrada. Lá nos Estados Unidos, é muito comum, os carros têm um sistema de alerta, um sistema de pino. Ele pega e avisa para a gente quando a gente sai da faixa, pi, 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 para a gente acordar. Por quê? Porque às vezes a gente está com o olho aberto, está dirigindo, mas está tão cansado que nós pensamos que estamos acordados e estamos dormindo. Isso acontece também na igreja, na obra de Deus. Muitas vezes nós estamos sendo tão ativistas, tão religiosos, tão mecânicos, que estamos fazendo, mas não estamos enxergando tudo que está em volta de nós. Não estamos vendo tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então, nós acabamos nos perdendo, acabamos nos desorientando, acabamos fugindo daquilo que Deus tem para nós e acabamos fazendo algo que Deus não se agrada. É isso aí, pessoal. Então, nós precisamos entender e ter muito claro na nossa vida que Satanás, ele não cria nada. Ele só vem quando a gente está meio sonolento, tentando nos roubar e nos tirar aquilo que Deus estabeleceu. Veja bem você, outra coisa interessante, antes de entrar na questão do Éden aqui, nosso tema do ano, né, regressando à origem aqui na nossa igreja, e nós estamos com isso muito vivo na nossa cabeça, é que assim, muitas vezes nós estamos tão ativados em alguma coisa, tão focados, né, tão objetivados. Às vezes você vê um atacante de futebol, por exemplo, que é uma cultura no nosso país.
e você vê aquele cara que é fenomenal, ele é extraordinário, de repente ele fica cara a cara com o goleiro, cara a cara com o gol vazio e chuta em cima do goleiro. Dá um branco nele. Ou seja, ele está acordado, ele é um artilheiro, mas ele está tão cansado, o corpo está tão focado para uma posição, para um chute, para um momento, que ele não consegue perceber as variantes. No mundo espiritual acontece a mesma coisa. Às vezes a gente está cuidando na igreja da obra de Deus, cuidando de algo, fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer. Estamos tão focados nisso, estamos tão objetivados nisso, estamos tão, como é que eu vou dizer, decididos a realizar aquela obra, que a gente acaba não olhando ao redor o que está acontecendo, acaba não percebendo as variantes. E às vezes uma pessoa chega e fala, e aquilo? É uma solução para o negócio. Por isso que existe uma política que é adotada no Vale do Silício, principalmente empresas como Google, Apple e outras mais, Facebook, que eles têm um espaço que parece um clube de festa, parece um clube de lazer. E aqueles caras trabalham ali no notebook o dia inteiro, de repente eles param, vão jogar sinuca, vão brincar, vão tomar um banho de piscina, depois eles voltam. Porque quando você fica muito focado em uma coisa só, muito objetivado em algo, você acaba perdendo a visão periférica. E ao perder a visão periférica, você não consegue entender. Só para você ter uma ideia, se você pegar o capítulo 1 até o capítulo 6 do livro de Isaías, o profeta que nós usamos como referência para esse texto, ele foi um cara que julgou todo mundo. Ele falava das modas, dos cabelos, das roupas, do preço do pecado. Ele estava muito preocupado com isso. Mas quando ele viu o Senhor no capítulo 6, Deus mostrou que quem tinha pecado era ele. Quem precisava de ser liberto era ele. E por esse motivo ele então deixou de ser um profeta da acusação, um profeta de juízo, para ser um profeta messiânico. Um profeta que começou a falar daquele que ia salvar, daquele que ia libertar e que Deus ia fazer. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Às vezes nós estamos assim, como Isaías, somos chamados por Deus, temos bom fruto, fomos escolhidos, mas estamos tão focados nas pessoas, tão focados no que elas fazem. Existem diversas igrejas que são assim. E as pessoas ficam tão focadas em julgar os outros, em ver o passo de cada um, em ver o que cada um faz, em observar o que cada um diz, que eles acabam perdendo a noção da realidade, a noção daquilo que precisa ser feito. Então, o inimigo, ele faz isso. Ele semeia enquanto nós estamos nesse foco que nos adormece daquilo que está em volta. No Éden, Satanás usou o que já era de Deus. Eu tinha falado um pouquinho antes sobre isso e vou tentar trazer mais. A serpente já existia no Éden. Já havia sido formado o homem. E a mulher já estava em plena comunhão com Deus. Satanás não criou nada disso, mas se infiltrou, usando a serpente como instrumento e gerando a dúvida. Na estratégia dele era descaracterizar a pessoa com Deus. Ele tentou transformar o propósito da criação em rebelião. Ele tentou ofender a Deus usando aquilo que Deus mesmo havia criado para ser motivo de adoração. Veja você que tem tudo a ver essa passagem do Éden com a passagem do joio do trigo. O Éden era uma grande obra de Deus perfeita. Não havia nada de errado no Éden. Tudo lá era perfeito. Então Deus coloca o homem e a mulher para adorá-lo no Éden. Depois que Deus coloca o homem e a mulher no Éden para adorá-lo, então Deus criou os animais. E mandou o homem colocar nome. E de repente Satanás entra no jardim, escondido dentro do animal, e leva a mulher a observar algo, a ver algo que não estava intrínseco na vontade de Deus. Deus não queria que a mulher não comesse do fruto, ou o homem não comesse do fruto, porque isso ia fazer mal, ou porque isso era do diabo, ou porque isso ia deixar eles como Deus. Não. Mas isso ia abrir os olhos para entender o que era mal, o que era bom, porque não existia o mal. Tudo era perfeito. Mas Satanás foi lá e semeou o joiozinho. E a Eva pecou, e o homem também. Mas Satanás não criou nada disso. Satanás não criou a igreja. Satanás não criou aqueles que adoram. Satanás não criou a palavra de Deus. Satanás não criou coisas boas. Satanás entrou na plantação, que é a terra que Deus escolheu para plantar os seus filhos, para poder causar divisão, dissensão, contenda, disse-me-disse, e todas as mazelas que nós sabemos. Mas nós não podemos julgar as pessoas, porque Satanás entra nelas. Lembra no episódio de Pedro? Eu queria falar sobre isso com você um pouquinho.
Eu queria muito falar com você um pouquinho sobre isso. Vejam vocês, né? Pedro estava com Jesus e o Espírito Santo põe nele uma palavra: você é o Filho de Deus. Que maravilha! Que palavra sensacional! Não foi carne, não foi sangue, foi o Espírito que te revelou. De repente, Satanás entra no coração de Pedro e solta uma bomba. Jesus disse: para trás de mim, porque deixaste o diabo encher o teu coração. Pedro era joio, era trigo. Se fosse eu, talvez dissesse: já que o diabo encheu o coração dele, põe ele para fora. Não serve mais, acabou. Mas, como eu não sou Jesus, ele simplesmente repreendeu o espírito que tinha entrado em Pedro e esperou Pedro frutificar. Vejam vocês que até o final, na morte de Jesus, Pedro cometeu outros erros. Mas depois se revelou o joio que ele era, tornando os grandes pregadores do evangelho. Por isso que a gente não pode julgar as pessoas pelo momento, pela circunstância e pela hora. Nós precisamos observar lá na frente o que Deus pode fazer, o que Deus vai fazer. Amém, queridos? Vamos agora para o próximo tópico. O segundo tópico é Balaão, profeta legítimo, voz desviada. Eu quero usar esse exemplo para falar ainda do joio. O profeta Balaão da Bíblia não foi chamado por Deus para ser profeta do diabo. Ele foi chamado por Deus para ser profeta de Deus. Mas Balaão era um profeta reconhecido por ouvir a voz de Deus. Mas foi seduzido por interesses pessoais e pressionado a amaldiçoar Israel. Lembra dessa história? O rei pegou ele, levou ele para a montanha, deu um monte de presente, mandou ele profetizar contra. E talvez, se eu fosse Davi, se eu fosse um soldado de Israel, teria matado Balaão. Mas Deus não fez isso. Deus simplesmente tampou a boca dele, não permitiu que ele revelasse nada de maldição a Israel. O episódio revela como o inimigo tenta usar até os dons divinos contra os próprios filhos de Deus, mas Deus reverteu isso. Satanás quer manipular a bênção para gerar confusão. Ele queria fazer com que o povo desanimasse, não lutasse contra o adversário, não cresce no poder de Deus. Esse era o objetivo principal de Satanás aqui. O Espírito Santo, de uma forma extraordinária, entrou em ação, tomou a boca de Balaão e ele pegou uma das profecias mais lindas da Bíblia para o povo de Israel. Depois você lê lá Números 22 a 24, você lê sobre como Deus usou a profecia de Balaão, uma das profecias mais lindas do Velho Testamento, ou dos livros da lei, da Torá, como chamam os judeus. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele é um trigo que estava sendo seduzido para se tornar um joio. Às vezes eu fico pensando, eu não sou cientista, mas deve ter alguma capacidade de mutação no meio do processo. Porque a semente que o diabo plantou já era joio, né? E cresce como joio. Mas esse caso aqui, por exemplo, Balaão não me parece que morreu amaldiçoado. O que você acha? O que você entende? Deixa depois nos comentários aqui pra gente o que você entende sobre isso. Uma coisa que eu entendo é que Deus, assim como fez com Isaías, assim como fez com Adão e Eva, assim como fez com Balaão, transformou aquela situação numa situação de bênção e revelou o verdadeiro interior que Deus tinha na vida de cada um deles, que era o joio. Ou melhor, desculpa, o trigo. Porque Adão, apesar do seu pecado e apesar das consequências do seu erro, ele não foi amaldiçoado. Deus o amaldiçoou, entre aspas, com uma sentença física, mas não deixou de ter comunhão com ele. Demorou um pouco, é verdade, mas voltou a ter comunhão com ele, e do fruto do homem sai a salvação do próprio homem. Quando você, aqui uma frase para você guardar, vocês que gostam, a pastora Michele, que é uma aluna que sempre guarda frases, eu quero deixar essa. Quando você é joio, os seus erros podem produzir abrolhos. Abrolhos é aquelas coisas ruins quando você é trigo. Desculpa, quando você é trigo, você pode produzir até alguns abrolhos, algumas coisas no meio do seu espinhal, no meio da sua fruta, mas as consequências disso você mesmo vai ver Deus limpando e mantendo você como trigo. Ou seja, traduzindo em uma frase mais impactante, quando você é trigo, ainda que haja algumas perdas de grãos, Deus sempre te restaurará e você nunca deixará de ser trigo. Amém? Vamos para o tópico de número 2.3. Salomão. Salomão é um exemplo típico de todo mundo achar que ele era trigo, e eu não sei, muitos acreditam que ele morreu como joio. Por quê? Porque Salomão recebeu a sabedoria diretamente do Senhor, como diz na 1 Reis 3.
mas permitiu que mulheres estrangeiras desviassem o seu entendimento, em 1 Reis 11. As alianças políticas e sentimentais foram usadas para introduzir cultos estranhos dentro do próprio reino de Deus estabeleceu. O mesmo padrão se repete. O inimigo tenta corromper aquilo que Deus estabeleceu para a glória do seu nome. Vejam vocês que Salomão era um homem sábio, um homem profundamente sábio, que Deus se agradou da sua oração e Deus o escolheu e disse a Davi que ele era escolhido. Mas os frutos de Salomão não foram bons. Já na sua maturidade, já na sua idade avançada, a gente começa a descobrir e ver que Salomão começa a dar frutos muito ruins, não foi? Salomão se encanta com as mulheres, traz os deuses delas para dentro e tudo aquilo que você já sabe. É uma grande pena tudo isso, não é? Mas foi assim que aconteceu. Será que você não tem que pensar um pouco nisso? A gente só vai saber quem é joio e quem é trigo quando o processo da maturidade acontecer. Vamos para o próximo tópico, que é o tópico 3. A pressa em arrancar o joio pode destruir o trigo. Veja o que diz no livro de Mateus. Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Mateus 13, 29. Zelo sem sabedoria pode causar dano. A intenção dos servos era boa, proteger o campo, mas a precipitação poderia gerar perdas irreversíveis. O joio e o trigo são muito semelhantes no início. Só o tempo revela a diferença. Eu me lembro agora de uma história que aconteceu comigo. Eu estava pastoreando uma igreja e aconteceu uma confusão entre um grupo de pessoas naquela igreja. E aquelas pessoas começaram a falar umas das outras. Foi isso que aconteceu. E uma moça que estava no meio daquela confusão realmente havia cometido uma fornicação, havia caído com uma pessoa num ato sexual. E a outra pessoa que estava julgando, apontando, ela era aquela pessoa muito santa na igreja, muito correta. E então ela levantou essa poeira e foi uma confusão, queriam excluir a moça. E naquele dia, eu e o Paulinho, eram obreiros naquela igreja, na Cristo é Resposta, nós decidimos orar por aquela jovem. E quando nós oramos, tanto eu quanto o Paulinho tivemos o mesmo sentimento, de pegar ela no colo e cuidar dela. E aí eu falei, Paulinho, eu senti isso quando eu estava orando. Ele falou, mas eu também senti a mesma coisa. E ela chorava muito. Então nós compramos a briga daquela jovem. Chegamos na frente do pastor que era o presidente, do grupo de líderes. Dissemos, não vamos excluir da igreja, vamos ter paciência, aconteceu. Ela foi acusada, ela não negou, ela se arrependeu e tal. E a outra irmã, que tinha falado um monte de coisas e tinha levado o caso ao juízo e tinha difamado aquela moça para toda a igreja, ela, infelizmente, continuou com a mesma postura, sabe? Falando mal e tal. E aí nós oramos também. Eu e o Paulo pegamos ela um dia, logo depois da reunião com a moça, encontramos com ela num culto e oramos por ela. E quando nós oramos, nós sentimos um cheiro de carne podre. E aconteceu a mesma coisa com o Paulinho. Paulinho também sentiu a mesma coisa. Eu falei, Paulo, eu tinha no ouvido dele assim, cara, estou sentindo um cheiro de podre. Eu também. E aí nós lembramos, na mesma hora, do texto quando diz raça de víboras, né? Sepulcro caiado. E nós ficamos calados. E não tínhamos como nem dizer que a irmã que trouxe a questão estava errada, nem a irmã que pecou estava certa. Porque uma trouxe uma verdade de forma equivocada e a outra confessou seu pecado. Então o que nós decidimos? Não vamos punir nenhuma das duas no sentido de vergonha, vamos deixar as duas e vamos continuar orando por elas e acompanhando. Uma a gente ministrava, orava, ensinava, e a outra a gente ficava de olho no comportamento. Era muito frequente nos cultos, era uma pessoa que usava uma roupa bem discreta, diferente da maioria, porque era a igreja liberal, e a gente ficou observando aquela cena toda. E o mais interessante é que, com o tempo, aquela irmã que era mais religiosa, não estou dizendo que isso seja um erro, a pessoa ter um comportamento dessa forma, começou a aparecer outras conversas, outras coisas, outras difamações, coisas muito estranhas com aquela pessoa. E já aquela moça que se arrependeu, ela se tornou uma pessoa muito dedicada ao Senhor. Deus deu para ela um bom esposo. E dentro de um ano e meio, a gente acabou descobrindo que aquela irmã que se parecia ser algo, tinha vários casos com homem casado. E foi assim um choque para nós e para todo mundo.
Imagina você se no momento que ela traz aquela questão, a gente pegasse aquela moça e destruísse com ela. E aquela outra irmã nós exaltássemos no altar. Esse é um perigo que nós, como obreiro, cometemos muitas vezes. Nós queremos arrancar aquele que errou, acusá-lo, apontá-lo e absolver ou dar valor demais àquele que trouxe a acusação. E aí o inimigo consegue causar um dano irreparável, porque às vezes aquele que é joio é jogado para fora, de uma certa forma, prematuramente, que vai perder o seu valor. Porque o trigo, se ele chega na sua plenitude, ele vai dar o grão necessário para ter o valor que ele precisa ter. Se você arranca ele do tempo, além do fato de você poder arrancar os dois juntos e perder, você também vai estragar o valor. Mesmo você descobrindo que aquele é o joio o trigo pequeno, quando você for vender o joio, não tem o mesmo valor que teria quando ele estivesse maduro. Então, como líder, como obreiro, Jesus está dizendo para os discípulos, não se meta a ter pressa. Não tente arrancar isso daqui. Deixa a coisa como está. Quando eles crescerem, ou seja, quando o tempo revelar quem realmente são, quando os frutos falarem mais do que as palavras, aí a gente decide o que fazer. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Você consegue compreender o que eu estou te falando? Você precisa prestar atenção, e muita atenção, para não cometer esse deslize. Agora vamos para o tópico 3.2, quando a liderança imatura age por impulso. E aqui eu quero fazer uma meia-culpa. Muitos líderes, deixa eu botar aqui o abençoado, muitos líderes, ao verem algo estranho ou fora do padrão, tentam arrancar antes de discernir. Isso gera divisões, mágoas, afastamentos e muitas vezes arranca também os justos. O zelo sem discernimento não edifica, destrói. Essa é uma coisa importante que a gente aprende. Eu tive um pastor chamado Ildefonso Trindade. Ele foi pastor da igreja presbiteriana lá em Pau-Brasil, e ele não era meu pastor, na verdade, porque eu já tinha ido para a Assembleia de Deus, mas eu tinha um bom relacionamento com eles, sempre tive. E o pastor Ildefonso era um homem muito simples, ele não era um presbiteriano culto, formado, era um homem simples. Ele sempre começava as suas pregações dizendo, lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para o meu caminho. Sempre começava dessa maneira. Um homem muito simples. Mas algumas pessoas da igreja não gostavam dele, porque ele era simples demais. Seus sermões eram muito comuns. Só que na época do João Godino, a igreja cresceu muito. Muitas vidas se identificavam com ele e se salvavam. E foram encontrados por Jesus. Já um outro pastor, muito sábio, muito culto, que pastoreou aquela igreja, não conseguiu o mesmo resultado. E acabou, inclusive, depois de muito tempo, se divorciando, passando vários processos. E infelizmente, até hoje, eu sei, pelo que eu sei, ele não pastoreia mais. E o Ildefonso continua pastoreando até o último dia da sua vida. Às vezes, como no caso daquela igreja que era um presbitério, senta para julgar uma realidade como essa e começa a observar dentro dos seus próprios padrões e arranca aquele pastor dali. Porque ele é simples, porque ele não é do jeito que você quer, porque ele não agrada o seu jeito. Tem uma coisa que as pessoas falam muito no digital, é que o que vende não é o que a gente gosta, é o que o povo consome. E nesse caso específico, o que dá certo não é o que a igreja gosta, é o que o Espírito Santo aprova. O que dá certo é o que o Espírito Santo aprova. Sabe, às vezes o que a gente acha bom, belo e perfeito é ruim, é mal e não tem boa procedência nem bom resultado. É viçoso, é bonito, parece com o bendito do joio, mas é trigo. Parece com o bendito do trigo, mas é joio. Então, às vezes, nós precisamos não ser imaturos. Temos que dar tempo ao tempo. Eu sou casado com uma mulher que me conquistou como pastor, no sentido de tê-la como uma pastora, minha apóstola, porque ela tem uma coisa que às vezes eu não tenho. Eu sou impulsivo, eu confesso. Por isso que eu disse no começo que eu ia fazer uma meia-culpa. Eu sou muito de, agora vamos lá e fazemos. E ela não. E ela, quando conhece uma pessoa, ela não se abre muito. Ela observa, ela analisa, ela espera, ela come junto, ela sai, ela almoça. Ela quer saber quem é a pessoa. Eu sou um pouco mais dado, mais carinhoso, mais aberto, mais fácil, mais receptivo. E ela é um pouco mais cautelosa. Mas, infelizmente, eu erro muito mais que ela nesse assunto. Por quê? Porque ela é mais prudente.
porque ela espera a hora certa de se entregar num relacionamento de amizade. E eu sou mais amigo. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a impulsividade é a alça de acesso para o fracasso. A impulsividade é a ponte de acesso para o fracasso. Porque nós agimos pela emoção e não com a razão. E a emoção, quando você vê uma plantação de joio, de trigo, ou trigo de joio, melhor dizendo, você quer arrancar tudo aquilo que é ruim fora. E aí, no meio do processo, você arranca coisas boas. Uma certa feita, um pastor da Assembleia de Deus, onde eu frequentei algumas vezes, fui pregar, ele me disse, ele deu oportunidade para uma pessoa cantar, e essa pessoa era muito problemática. E eu falei, pai, tu conhece esse cara, porque deu oportunidade para ele? Ele falou assim, porque tem muita gente que olha para ele e vê o que ele faz, e ele ganha muitas pessoas para Jesus. Eu não concordo com o que ele faz. Mas se eu cortar ele de tudo, eu vou magoar as pessoas, porque ele vai dizer, não sei o que e tal. Claro que eu estou resumindo, bem resumindo o que ele disse. Então eu deixo ele cantar e deixo as pessoas dizer que ele tem oportunidade. Quando ele errar, as pessoas não vão dizer, foi o pastor que expulsou, foi o pastor que perseguiu, o pastor que era ruim, o pastor que não prestava. E vão me procurar para dizer, pastor, fulano caiu, e agora? E agora vocês continuem crendo em Jesus e não nas pessoas. Parece uma coisa simples que eu estou falando para vocês agora, uma coisa muito fácil de ouvir e resumida em uma frase de 30 segundos, mas isso é de uma sabedoria tão profunda, porque às vezes, tanto em nosso poder resolver algumas coisas, nós queremos cortar definitivamente. Queremos cortar, às vezes, uma amizade, queremos cortar, às vezes, um relacionamento na igreja, queremos cortar alguém que cometeu um erro que a gente não concorda. Por quê? Porque a gente olha e vê que aquela pessoa não está fazendo coisas boas. Mas se você matar aquela pessoa, você pode destruir vários. E outra coisa engraçada, uma vez eu conversei com uma pessoa, toda árvore, né? Toda árvore não, toda rama de trigo, ela tem, por exemplo, 6, 7, 8 trigos. Quando nasce o joio junto, nasce 10, 15 trigos em volta. Sempre tem mais joio do que trigo. Esse é mais um dos motivos que, se você arrancar o trigo, você vai arrancar o joio, porque ele nasce no talo do trigo. Ele nasce na mesma envergadura, na mesma alimentação, ainda que ele produza ruim, na mesma alimentação. É importante pensarmos que a maturidade espera o tempo da colheita. Nós temos que ter paciência, irmãos. A obra de Deus não é algo feito no micro-ondas. É como a natureza, que não dá saltos. Tem começo, meio e fim. A natureza de Deus é assim. E nós temos que ter paciência e entendermos o tempo certo. Agora vamos para o último tópico desse tópico 2. O juízo é certo. Chegará no tempo determinado. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Junte primeiro o joio e armazene-o em feixes para ser queimado. Sabe o que eu acho engraçado? Outra coisa interessante aqui. Por que tanto cuidado com o trigo? Porque além de separá-lo, amarrá-lo em feixes e guardá-lo em vez de queimá-lo. Porque nós não temos o controle de sabermos o que Deus pode fazer de mutação. Deus não transforma uma maldição em bênção? Deus não pode pegar um assassino como Saulo e transformar em um Paulo como Salvador? Deus não pode pegar um profeta desobediente e fazer dele um profeta que salve toda uma cidade? Deus não pode fazer essas coisas? Nós precisamos parar um pouco para analisar isso tudo e pensarmos o que Jesus está dizendo aqui. Porque ele não disse separe o trigo, proteja o trigo, guarde o trigo. Não, primeiro separe o joio. Sabe outra coisa que eu aprendo? Trigo que é trigo, ainda que esteja exposto, nunca deixará de ser trigo. Mas o joio, se você deixar ele solto, espalhado, queimado no chão, ele pode flutuar pela plantação e plantar outras sementes de maldade. Que tremendo esse pensamento. Que tremendo é entendermos que não somos juízes. Lembra quando Jesus disse em Mateus 7, não julgueis para que não sejam julgados, pois com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Com o mesmo peso com que você julgar alguém, você também será julgado. Jesus está dizendo, não façam isso, não se esqueçam. Essa parábola, Jesus está dizendo
essa interpretação para os discípulos, explicando para eles o que eles tinham que entender. Veja o que diz aqui, no 4.1. Deus vê tudo, mas age no tempo certo. Isso é outra coisa que a gente não consegue entender. Veja o que o texto que eu escrevi aqui diz. O joio não ficará impune. Porque a gente tem uma sensação de que, como às vezes o ímpio prospera, não? Como as coisas do ímpio prosperam e a gente não. A gente não fica assim, se sentindo meio vulnerável, meio revoltado, achando que aquele cara que a gente sabe o testemunho, que está fazendo nada certo, está dando tudo certo. E por que com a gente é diferente? Não é esse sentimento que a gente tem? Fala para mim. Pensa um pouquinho. Reflete aí comigo, vai. Faz essa reflexão agora. Não é isso que acontece com a gente? Não é isso que a gente sente? Então, eu quero que você pense um pouco sobre isso. Mas é Deus quem define o momento de intervenção. Não existe nada, irmão, que Deus não intervenha. Não existe nada que Deus não haja. Não existe nada que Deus não opere. Não existe nada que Deus não entre no tempo certo e faça acontecer. Acredite. Pode deixar. É joio? Fica tranquilo. Na hora certa, o anjo do Senhor vai vir, vai pegar esse animal ruim, vai pegar esse ser humano ruim e vai dar o seu jeito. A paciência de Deus não é omissão, é estratégia. Eu quero falar um pouco sobre isso. Você já pensou se Deus destruísse Salomão assim que ele começou a falhar? Que desordem que haveria no templo? Que desordem que haveria? E mesmo assim, Deus o levando na hora que levou, teve uma grande confusão em Israel, divisão, tribos foram separadas e muitas coisas ruins aconteceram. E quem teria coragem de dizer que Salomão podia ser um joio? Você percebe como é importante entender que se algo não está acontecendo no seu ministério, na sua coluna, que é o caso da nossa igreja, ou naquilo que você está fazendo, não é porque Deus está omisso, porque Deus não está nem aí. É a estratégia de Deus preparando você para o momento certo da colheita. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Como é bom a gente aprender com Jesus. Como é bom a gente aprender com Jesus. Como é bom a gente ter claro a importância daquilo que nós precisamos viver. Como é bom a gente compreender o processo de Deus na nossa vida e estar disponível para fazer aquilo que Deus quer fazer. Por isso, não culpe a Deus quando você vê alguém como joio fazendo o que quer. Não, não fica assim não. Confia no Senhor. Ele está no controle. E na hora certa, pode ficar tranquilo. Ele vai fazer o que precisa ser feito. E agora, para irmos para os finalmente aqui, o julgamento não será coletivo, mas individual. Veja o que diz. Cada feixe será separado conforme o fruto. Tu tá pensando que porque um homem errou, Deus vai matar o povo inteiro? Essa é outra diferença entre o joio e o trigo. Deus não vai queimar uma plantação por causa de um infiltrado ou por causa de um joio. Deus não vai abandonar o processo por causa do joio. Você consegue me entender? Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Veja o que diz aqui. Não é a aparência, mas a essência. Deus não julga por afinidade, mas por identidade espiritual. Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu vou ensinar teologia, uma coisa eu sempre digo que estudar a Deus é estudar alguém que a gente ama. E além de estudar alguém que a gente ama, é estar habilitado, é estar pronto, é estar preparado para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos, descobrindo a nossa identidade. Porque quando a gente descobre o que a gente para de dar trabalho para a gente mesmo. Será que você não está pensando errado? Você está pensando que porque um líder não presta, toda igreja não presta? Porque um líder louvor não presta, todo louvor é ruim? Porque uma igreja tem alguém que ensina algo equivocado, toda igreja está condenada? O tratamento de Deus não é com os joios, é o joio. Toda a passagem é o trigo e o joio, é individual. É eu
Você e você. Eu e eu, você e você. Eu e eu, você e você com Deus. Sim ou não? Consegue parar para pensar nisso? O trigo não precisa se defender. Por quê? Porque o trigo não se justifica, não luta contra o joio. Ele apenas cresce e frutifica. Lembra quando Paulo disse: vão aparecer aqueles que vão pregar por inveja, por lascívia, por dinheiro, por glutonaria, por várias coisas. Deixa que preguem. Deixa que preguem. O fruto vai revelar quem eles são. Não somos nós que definimos isso. O foco do justo não é julgar os outros, é amadurecer, não reagir. O nosso foco não é ficar controlando tudo em volta. Não é dizendo quem presta, quem não presta, como é, como não é. O nosso foco é fazer a vontade de Deus. O nosso foco é obedecer, é dar fruto. É fazer com que na nossa individualidade nós sejamos abençoados por Deus. Porque quem julga é o Senhor. Ele é quem separa, ele é quem decide, ele é quem recolhe. Amém, pessoal? Tá entendendo até aqui? Tá gostando da aula? Tá legal? Entra aqui embaixo no canal, deixa o seu comentário. Não esquece de deixar o seu comentário e de falar com a gente, tá bom? Por favor, deixa o seu comentário aqui e fala conosco. Vai comentando o que você está achando dessa aula, tá bom? Vamos lá. Outro tópico interessante, já indo realmente para o encerramento, o celeiro está reservado para o trigo. Depois junte o trigo e o guardem no meu celeiro. Lembra do joio? Do joio você vai juntar em feixes, vai armazenar para botar no fogo. Mas o trigo você vai armazenar e guardar no meu celeiro. Sabe o que Deus está dizendo? Que aquele que dá fruto, aquele que é trigo, que o Senhor decidiu da maturidade que é trigo, ele vai separar para ele. Ele vai guardar para ele. Fiquei até arrepiado agora, estou parecendo crente, aleluia. Ele vai separar esse trigo para ele. É ele que vai proteger, ele que vai guardar, ele que vai abrigar, ele que vai ter esse trigo com ele. Os joios, tirou primeiro, separou em feixes e deixou lá no armazém. Lá no armazém. Jogou lá longe. Porque Deus é justo. Deus é maravilhoso. Depois junte o trigo e guardem no meu celeiro. Só quero lembrar uma coisa aqui, só quero voltar aqui a um tópico importante para você prestar atenção. Não se esqueça que nós estamos falando com líderes. E como você deve tratar com a igreja. Você não deve cortar na hora errada. Você não deve cuidar da plantação como se fosse sua. Você não deve julgar. Deixa o trigo e o joio junto. Não se esqueça que Jesus está falando em particular agora com os discípulos, explicando como tem que funcionar isso. E o que representa de fato essa passagem. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Você consegue captar o que eu estou falando para você? Então, presta minha atenção. Se você está lutando contra alguém, contra alguma força, às vezes eu vejo, por exemplo, eu já falei dele várias vezes, já me perguntaram por que eu estou falando dele, né? Eu falo do Levi Leonardo, agora tem uma onda aí que estão falando dos legendários, né? Eu até falei ontem numa pregação sobre isso. Alguns pastores aqui na aula eu posso dizer, como Cira Malafaia metendo pau e outros mais. Por quê? Porque se é uma ferramenta que está levando homens a ter um encontro com Deus, estão chorando, estão se entregando, estão se dando ao Senhor, por que as pessoas ficam dessa forma? Porque elas são maquiavélicas dessa maneira? Por que julgam uma obra antes de ver os frutos dessa obra? Me mostre os frutos do legendário. Agora tome cuidado. Tem muita gente falando de legendário, por exemplo, botando piadinha na internet, fazendo chacota, falando besteira. Será que está certo fazer isso? Será que não estão querendo matar? Irmãos, ontem eu estava num culto que foi a chegada num grupo de legendários de uma montanha que eles fizeram. Os testemunhos daqueles homens, o que eles disseram, o choro daquele senhor de barba, de idade, dizendo, numa igreja com mais de 1000 pessoas, ele levantando o microfone e dizer, meu amor, minha esposa me perdoa, eu não fui o marido que eu devia ser, não fui o pai que eu devia ser, meu filho me perdoa, chorando diante da igreja inteira. E você vem dizer para mim que isso é coisa do inimigo? Ah, gente, para com isso. Outra coisa, estão dizendo que é uma fortuna que gasta R$ 1.800 para ir, mais a roupa que compra para poder ir. Gente, que bobagem é essa? Eu já vi gente pedir oferta de 10 mil, 5 mil. Esses caras que estão criticando, pedindo um terço do salário, 10º do aluguel, e agora vem julgando uma ferramenta que está salvando homens.
É claro que na emoção, o cara chega e fala, não, agora eu me tornei um homem de verdade. Não, não é isso que ele quer dizer. Quando nós somos impactados por Deus, nós queremos dizer que nós fomos invadidos por Ele e tomamos uma atitude, mudamos de comportamento, mudamos de atitude, mas as pessoas ficam julgando. Eu me lembro quando estourou Ana Paula Valadão, junto com o Diante do Trono, aquela coisa fantástica, tomando todo, eu preciso de ti, trazendo adoração. O nego dizia que era loucura, emocionalismo, e mudou a música no Brasil. Eu me lembro quando o Thales despontou, lembra? Quando o Thales foi cantar, na época nós estávamos lá na Moral de Oliveira, muitos aqui que estão da igreja na aula não sabem, e eu subi lá em cima, o Paulo chegou para mim, apóstolo, e agora? Na época era bispo, não vamos mais cantar, está proibido na igreja. Eu disse, eu vou orar sobre isso. Eu não conhecia, não sabia quem era, só me chegou aquele vídeo, né, metendo pau. Eu gostava muito do DVD dele já, e aí eu orei, o Senhor falou assim, não faça nada, ele é meu. Isso é só o grito de uma criança amadurecendo. E eu cheguei, não, pode ficar à vontade. Ixi, teve amigo meu que saiu da igreja falando mal de mim na mentoria, uma vez que nós cantamos Thales. Teve gente que não voltou mais na mentoria porque nós cantamos Thales uma vez. Teve 2 pastores que disseram a mim que eu estava fora da visão. Agora, viu o que o cara fez? Foi para os Estados Unidos, ficou sentado no banco 2 anos, Deus tratou, provou, quebrou, ministrou. Hoje é um pregador, hoje é um profeta, casamento abençoado, vida restaurada, sustentando família de pastores, abençoando o reino de Deus. Para que julgar, gente? Para que condenar? Se a pessoa faz algo que está errado, a gente pode dizer, olha, isso não está certo. Mas dizer que aquela pessoa não é de Deus por causa disso? Rotular alguém de joio antes de terminar o tempo da maturidade para o trigo, isso vai fazer do seu ministério se tornar infrutífero e completamente equivocado. Então, o trigo tem destino certo. Há um lugar reservado para os fiéis. Deus não se esquece dos que permanecem firmes. O celeiro fala de propósito mesmo, de propósito eterno, de recompensa futura. Todos aqueles que frutificam vão colher na eternidade no tribunal de Cristo as suas bênçãos e as suas benevolências. Então, eu quero caminhar mesmo para o final dessa aula, lembrando você que é líder, estude essa parábola, pegue os 2 textos, o texto que Jesus fala com todos, o texto que Jesus fala com só os discípulos, procure lá alguma revelação importante para você, algo que traga para você um discernimento, traga para você uma revelação, traga para você algo poderoso, algo que traga para o seu coração aquilo que edifica. Estude, faça o trabalho de casa, prepare lá uma reflexão, não deixe passar, porque além da aula tem muita coisa que a gente não falou aqui que pode ser falado pelo próprio Espírito Santo no seu coração. Talvez você esteja perguntando por que o meu ministério não cresce, por que a nossa igreja não avança, por que eu estou com tanta dificuldade. Talvez é porque você está preocupado demais com o joio, mas o joio nunca vai entrar no celeiro. Pode parecer semelhante, pode crescer ao lado, mas nunca terá o mesmo fim. Isso mostra que Deus não se deixa enganar por aparência. Não preocupe com isso, Deus sabe quem é e na hora certa Deus vai cortar, Deus vai tirar fora. Deus conhece, essa é a sua obra. O chamado da liderança é permanecer trigo, não é virar joio. Quando você começa a julgar o outro, você se torna igual a ele, começa a ver os passos dele, querer copiar quem veste, quem não veste, como come, como não come. Mesmo cercado de confusões, escândalos e falsidades, quem é trigo deve continuar sendo trigo. Eu me lembro quando o Jimmy Swaggart caiu, que eu não era evangélico. Não era. Eu era do lado de lá, de uma religião afro. E eu via na minha cidade, todo mundo assistia muito ele, né? Uma cidade pequena, e todo mundo descendo pau, adulto. Tem gente que saiu das igrejas, deixou de ser crente por causa disso. Mas eu vi muita gente permaneceu firme. Então eu entendi no meu coração, os ensinamentos que ele trazia eram de Deus. Se ele se desviou do caminho, Deus vai tratar. Aí aquele homem vai de público, se arrepende, e até hoje está lá. Até hoje ele está lá na região, se não me engano, eu não me lembro agora o nome do estado, acho que é na Geórgia, não me lembro agora. Até hoje ele está lá sentado no púlpito pregando. Sabe o que Deus fez? Honrou a televisão que ele construiu, honrou o filho dele sendo pastor, toda a família no altar, e continua sendo firme. Sabe? O fruto dele ainda está falando muito alto, ainda está cantando. A liderança que deixa marcas frutíficas, que frutifica, né? Marcas que frutifica até o fim, essa será colhida com honra. Não deixe de ser, como líder, trigo para ser joio. Não desça ao nível daqueles que estão acusando, falando, condenando. Não faça isso. É isso que Jesus está dizendo.
Deixa que... Tem uma passagem de Jesus que ele fala que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. O que nós temos que fazer é falar do Espírito Santo, é pregar sobre ele, é ministrar a verdade. Não precisamos ficar preocupados em vigiar a vida dos outros, em vigiar o passo de cada um, em ficar tentando manipular as informações, ficar preocupado com o que vão dizer ou não vão dizer. Quem vai justificar o trigo é o Senhor. Quem vai justificar a sua vida é Deus. Amém, pessoal? Você está me entendendo? Então, essa aula de hoje tem por esse objetivo, trazer essa reflexão. Eu coloquei aqui algumas palavras de alguns homens que eu acho importante. Henrique Vargas diz: o crescimento saudável de uma igreja não vem da pressão humana, mas do cuidado fiel e do alimento constante. O crescimento é a obra de Deus. Nossa parte é criar um ambiente onde ele possa operar livremente. Isso aqui é uma coisa interessante que ele coloca, que é a gente tem que cuidar da plantação de Deus e o trigo e o adubo que a gente coloca, a proteção da tela, o cuidado tem que ser, independente de ser trigo ou joio. Você tem que ser o mesmo pastor. Tem que entregar a mesma essência. E aí Deus vai fazer frutificar aquilo que precisa frutificar. A Lance Waller, que é influência, né, na King Estratégia, ela diz: as raízes profundas são invisíveis à superfície. Só quem persiste em nutrir sua missão verá, no tempo determinado por Deus, o impacto que começa pequeno e cresce irreversivelmente. Isso aqui é tremendo. Essa reflexão dela é exatamente o que nós falamos sobre o trigo. Ele vai nascendo e ele não deixa de ser trigo. Nasceu o trigo, vai ficar trigo. O joio pode usar o nutriente, pode usar o galho, pode ser enxertado, pode fazer o que quiser. O inimigo pode tentar plantar, mas o trigo é trigo. Eu coloquei aqui: o pastor fiel não escolhe o campo, nem apressa a colheita. Ele semeia, cuida e ensina com a mesma fidelidade a todos, sem favoritismo, confiando que no tempo da maturidade, Deus mesmo revelará quem é o joio e quem é trigo. Não somos ceifadores prematuros, somos semeadores e pastores. A colheita pertence ao Senhor, e somente Ele, no seu tempo, separará o verdadeiro do falso. Nem todo ramo que cresce é aprovado, nem toda adoração que se ergue é verdadeira. O que distingue o ramo e o adorador não é a aparência do crescimento, mas o fruto gerado na maturidade e na verdade revelada diante de Deus. Você tem agido com maturidade espiritual ao lidar com o joio ao seu redor? Sua liderança está marcada por paciência e discernimento ou por pressa, julgamento e medo de perder o controle? Então, eu quero ir aqui para o finalmente dessa aula de hoje, deixando para você essas reflexões para você pensar, para você realmente ter um discernimento. E eu quero ainda mandar para você o trabalho de casa. Escolha a parábola de hoje e faça uma análise em qual se encaixa com o seu perfil, como se encaixa, né? E faça uma análise detalhada do que Deus tem para realizar através da sua vida. Então, eu quero encerrar essa aula de hoje da parábola do joio do trigo, lembrando você que você precisa entender que a obra é de Deus e que você tem que criar um ambiente. Não pregue baseado nas emoções, não pregue baseado no que dizem, não suba no púlpito para pregar o que você está sabendo das pessoas. É muito difícil, eu sei. Eu tenho uma igreja que quando eu vou falar de alguém, eu falo: isso aqui aconteceu com fulano. Às vezes eu fico até ofendida, mas eu prefiro falar isso do que às vezes pregar algo aberto, como se fosse para todo mundo, e é para uma pessoa. Essa é a estratégia do meu ministério. Talvez você tenha outra estratégia, mas eu acho que a melhor de todas não é nem a que eu uso. A melhor de todas é você subir, prega a palavra, desce e acabou. Não comenta de ninguém, não fala de ninguém. Eu sei porque eu já sofri muito com isso, já falei demais, já perdi almas por causa disso. Pessoas que foram para outras igrejas que eram abençoadas porque eu falei demais, porque eu comentei. Às vezes tentando preservar para dizer que eu não estava manipulando para poder falar da pessoa, eu acabei falando e ofendeu. Então, eu vou ficando por aqui na aula de hoje. Agradecendo a você por ter participado com a gente, por ter estado até agora com a gente nessa aula. Semana que vem teremos outra aula, quem sabe ao vivo com vocês. Mas eu quero te pedir, deixa aqui os seus comentários. Não esquece de ir lá na aula, fazer um print de algum momento que você gostou, porque a aula já vai estar postada. Faz um print, coloca lá no seu stories, divulga a academia pra gente, tá certo? E faz esse trabalho, porque eu tenho certeza que o Senhor será glorificado através da sua vida fazendo esse trabalho.
Que o Eterno te abençoe, que o Senhor faça florescer no teu coração essa palavra, que você venha ter discernimento e muito mais revelação do que é o joio e o trigo, ou o trigo e o joio, melhor dizendo. A gente sempre usa o joio primeiro, né? Por causa da letra J e da fonética, mas sempre é a plantação de trigo, não de joio. Não existe plantação de joio, existe plantação de trigo. O semeador malvado que vai lá e joga a sementinha no meio da plantação. Por quê? Porque a terra foi Deus quem deu, a plantação foi Deus quem deu, o fruto quem deu o trigo foi Deus, e Ele é quem cuida dessa obra, só nos confiou sermos mordomos, colaboradores e participarmos com Ele. Que o Eterno te abençoe, que o Espírito do Eterno te ilumine e que você enxergue poderosamente aquilo que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Beijo no coração e até a próxima semana na nossa 8ª aula da Jornada da Liderança. Paz e graça.